tarde a todas e todos os que nos acompanham. Hoje é um prazer receber vocês nesse espaço. Meu nome é Maria Garcia Rolei, sou diretora de arte e cultura para as Américas, para o British Council, América Latina e o Caribe. E antes de começar a entrar nesse espaço, eu vou me descrever para essas pessoas que nos acompanhem e não consigam ver. Eu sou uma mulher mexicana, cor branca, com cabelo. eh, eu tenho, eu tenho uma blusa de cor roxa, estou frente a um fundo digital de cor azul índigo, azul forte, tem manchas de cores com a lenda Cultura Circular 2024. É um enorme prazer estar acompanhando a Giovana Abreu, minha colega gerente de artes da equipe de British Council em Brasil. Eu dou as boas-vindas e passo o microfone para que também possa se apresentar. Olá, boa tarde a todos e todas. Um prazer, eu sou Giovana Abreu, sou gerente de projetos e arte aqui em British Council Brasil. Eu sou brasileira, então desde agora peço desculpas se falo alguma coisa em portunhol, mas a gente decidiu falar em espanhol porque a maioria daqui fala em espanhol. Mas eu sou do Brasil e também vou me descrever como falou Maria. Eu sou uma mulher branca, cor branca, com o cabelo um pouco claro e também está com o fundo da Maria, uma blusa bege. E um prazer e bem-vindos, bem-vindas todos. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui acompanhada por você e novamente dou as boas-vindas a todos aqueles que apenas estão entrando nesse espaço. Eu vou explicar a dinâmica antes de começar. Esperamos que essa sessão tenha uma sessão mais ou menos de 50 minutos e vamos ter duas partes, uma breve apresentação do programa, o que foi a convocatória do ano passado, também um exemplo de boas práticas de inspiração, um caso de sucesso e na segunda parte vamos ter um espaço para perguntas e respostas que fizeram chegar através de nossos diferentes canais. A gente fez perguntas através de nosso e-mail, perguntas através das redes sociais. Igual agradecemos o interesse, estamos aqui para que todos vocês possam sair com um panorama mais claro para poder se postular a Cultura Circular 2024. Como já falamos, o idioma principal da sessão vai ser o espanhol. No entanto, temos tradução simultânea para português e inglês no canal de idiomas do Zoom, que é somente clicar no ícone do mundo na parte inferior da tela, botão de interpretação, tradução, para que vocês possam escolher o idioma da preferência. E também cumprimento e agradecemos as intérpretes que estão nos acompanhando hoje. Ao longo da sessão, queremos abrir esse espaço também para que façam chegar suas perguntas. Vamos tomar as perguntas, olhar as perguntas do chat através do ícone de Question and Answers, perguntas e respostas. Essa vai ser respondidas por nossa equipe que está também conosco. Valéria faz parte da equipe de British Council das Américas e convidamos vocês que possam manter essa comunicação de forma respeituosa e positiva, e no chat vamos compartilhar a política de proteção que nós temos para a gente assegurar que seja um espaço incluinte e seguro. Como falamos previamente, o objetivo da sessão vai ser responder as dúvidas que temos previamente, mas também abrir um espaço para novas perguntas. Então, tendo dito isso, vamos começar. Giovana, se você pode me ajudar a compartilhar a tela. Bem-vindos à Cultura Circular 2024. Antes de dar início, queremos, para os que não nos conhecem, para os que sejam novos no British Council, queremos contar para vocês. British Council é a organização do Reino Unido para as relações culturais. Nossa missão é apoiar a prosperidade, criando conexões, entendimento e confiança entre pessoas do Reino Unido e os países do mundo todo. Isso nós fazemos através de nossos programas de educação de inglês e artes e culturas. E Cultura Circular é uma iniciativa do programa de artes que está presente hoje na Argentina, Brasil,
pela primeira vez no Chile, o quais a gente está muito feliz. Na Colômbia, Cuba, pela primeira vez em Jamaica também, Trinidad e Tobago, México, Peru e Venezuela. E basicamente consta de oferece recursos monetários para fomentar a troca artística entre a América Latina e o Caribe com o Reino Unido, além que é um programa de formação para integrar competências de desenvolvimento sustentável na gestão cultural e concorrência que se passam a outras áreas de nossa prática como gestores culturais. Cultura circular começa no México no ano 2021, depois da pandemia, com uma necessidade de poder fortalecer o setor cultural, especificamente os, os culturais que foram tão batidos pela pandemia. E agora crescemos e temos presença em mais de 10 países da região e mais de 50 cidades de América Latina e o Caribe. Para que vocês façam uma ideia, na tabela do lado direito da tela vocês vão encontrar a representação das cidades que saíram beneficiadas de cultura circular no ano passado. E temos cidades na Argentina, Brasil, e temos um bom número de cidades dos 9 países com os que trabalhamos o ano passado. A convocatória do 2013 que queremos dar e mostrar simplesmente uma luz à convocatória do ano passado, recebemos mais de 1.000 solicitações. O país com mais interesse de fazer parte de cultura circular foi Colômbia, com 27% das solicitações. Depois, Venezuela, México com 18%, Brasil com 16%, Argentina, seguido pela Argentina, Peru, Trinidad e Tobago e Cuba. Este ano é um prazer receber a Jamaica e Chile. No tema da disciplina artística do Festival Cultural, recebemos as mesmas quantidades de solicitações, mas 36% foi a multidisciplina, o multissetor, a mistura dos setores. Em seguida disso, falamos dos música, o assunto de maior interesse de cultura circular, depois arte visuais, dança, cine, teatro, literatura, desenho, moda e arquitetura. E a gente gostaria de ver mais representação em arquitetura e desenho e outras categorias. Agora, se vocês estão aqui, é porque todos sabemos que os festivais têm um papel muito importante no momento de conectar as pessoas, compartilhar ideias, experimentar a vida, celebrar causas comuns e a gente significar através da experiência cultural. Também sabemos que os festivais são uma fonte importante de renda para as cidades, para os lugares onde se desenvolve, também uma fonte importante para o turismo e são um motor-chave para o desenvolvimento sustentável que fortalecem essas economias e criam um sentido de propósito e pertença aos grupos culturais, não só das pessoas do festival, mas os que fazem parte desse festival. No entanto, os festivais também têm seu lado cinza. Os festivais têm um alto impacto no meio ambiente e as sociedades locais. A gente, em algum momento, esteve num evento cultural onde depois do evento, a gente vê um monte de lixo. Isso é somente o que conseguimos ver como usuários, como convidados, como participantes dos eventos culturais. Há muitos fatores que têm uma pegada importante no impacto ambiental. Algum deles, próximo, as principais fatores de impacto ambiental seguidos por festivais, e o primeiro impacto ambiental é o transporte. Não somente estamos falando do transporte dos que assistem aos festivais, também o transporte de carga, transporte de produção, transporte de talento, grande medida a pegada de carbono ocasionada pelos voos, coisa que também é notícia hoje em dia. Também a cadeia de valor, o impacto que tem a cadeia de suministro de alimentos e bebidas, os desperdícios, o consumo de água. Temos festivais de patrimônio tangível e intangível,
Vamos imaginar o carnaval como consumo de água, de milhões de pessoas assistindo a carnavais, aos carnavais. Claro que tem uma pegada importante na distribuição de recursos para esses festivais, para poder solventar a necessidade que há enquanto consumo de água e outras partes da cidade que ficam sem abastecimento, a qualidade de água e de ar, a energia, como está se produzindo a energia que chega ao nosso festival. Assim que, perante a emergência climática, os festivais, nós acreditamos que devem fazer parte da solução. Nossa aposta é poder confiar o mundo da cultura, o arte, nosso compromisso cultural com o mundo e encontrar soluções para a crise climática que chega para cada um de nós. Uma pergunta, Maria, que fazemos aqui no Brasil quando queremos falar se há vamos, se há um clima para fazer algo, acho que a Argentina fala igual. Então, para entender se há clima para festivais, devemos perguntar o que acontece no mundo agora. Há clima? Temos humor para festivais? É uma pergunta muito difícil, especialmente se vemos imagens como essa que estamos vendo agora na tela, e uma imagem do Festival de Burning Man no ano 2023. Não sei se você lembra, mas milhares de pessoas ficaram isoladas no deserto, onde depois do festival, depois de uma chuva, aqui vemos a imagem que tem muito lodo aqui no festival. É muito necessário que a gente possa falar e possamos pensar agora no que acontece nesse momento no mundo. Precisamos trazer também a situação do Brasil agora, no sul do país. No sul, não sei se todos sabem o que está acontecendo agora, neste momento, há uma semana, uma das piores catástrofes climáticas do país, especialmente do sul do país. Há mais de 500 pessoas deslocadas, traz as fortes chuvas, as enchentes, inundações, as cidades tomadas por chuva, está tudo baixo inundações, baixo água. Então, essa questão é muito urgente. Há clima para festivais? O que queremos fazer é que os festivais, o setor cultural, faça parte da solução, como você falou, e não parte do problema. Então, aqui a gente no Brasil tive um show de Mamoma, desculpa, da Madonna, um show de mais de 1 milhão de pessoas, e isso mesmo, e nesse momento está acontecendo isso no sul do país. Devemos pensar em nossos festivais para que sejamos parte da solução e não do problema. E aqui trazemos cultura circular. Nosso programa tem especialmente essa função e objetivo de ser uma solução, que possamos pensar como os festivais podem fazer parte dessa transformação para a sustentabilidade. Então, é um fundo para o desenvolvimento sustentável, mas esse fundo fica numa interseção em 3 eixos principais. O projeto fundo é então, nesse momento, os festivais culturais devemos ter uma oferta e mais oportunidades de festivais em toda a América Latina e o Caribe, mas também temos os outros eixos, um deles as conexões com o Reino Unido. Então, queremos fortalecer as ofertas culturais nos 2 países e também desenvolver competências e capacitar e desenvolver competências de gestão cultural nos setores entre os gestores e gestoras dos festivais, para que saibam como manter e transformar os festivais e que sejam os festivais mais sustentáveis. Então, cultura cidadã está entre a interseção desses 3 eixos. E aqui trazemos também uma história de sucesso para que possa ajudar e servir de inspiração para todas e todos vocês. É o caso de um festival no Brasil. Temos um monte de festivais que são histórias de sucesso, mas aqui eu escolhi essa porque eu adoro, é uma que eu posso falar muito bem, porque eu assisti.
E foi uma história de sucesso não somente porque a colaboração, não somente pela colaboração artística que chegou uma DJ do Reino Unido que se chama Trash Elfin, que fez uma apresentação musical compartilhada em colaboração com um grupo de uma região periférica do Salvador, Bahia, nordeste do Brasil, que se chama Tret Funk e Alívio. E fizeram uma apresentação no festival, foi um festival de mais de 20 mil pessoas que compartilharam na televisão, que assistiram mais de 1 milhão de pessoas pela televisão. Então, a atividade artística foi incrível, mas o mais interessante de Afropão foi tiveram uma operação sustentável de uma forma inovadora. Então, foi o primeiro festival de América Latina a colocar uma estação de reciclagem no meio do festival, que vocês conseguem ver aqui na tela, na segunda imagem. Então, Afropunk, as pessoas fazendo a reciclagem e o composto também no meio do festival para que o público pudesse ver tudo isso. Isso é muito interessante e trouxe não somente trouxe a sensibilização para o público, mas também um monte de outros impactos que podemos ver nos dados do festival. Então, eu trago um pouco dos dados para que vocês tenham essa inspiração. Então, alguns dados do impacto do festival foram mais de 1.000 sementes de espécies nativas replantadas, doação de 100 quilos de adubo orgânico, 3,6 toneladas de resíduos e 250 quilos de vidro enviados diretamente à cadeia, 70 quilos de resíduos orgânicos em compost, como já falei, lá mesmo no festival, 8 estudantes da Universidade Federal de Bahia que trabalharam dentro do festival, isso é muito importante, uma participação da comunidade e do mundo todo, então o impacto social também. 32 famílias das cooperativas de reciclagem que foram impactadas por esse trabalho, 3.600 litros de água e pudessem beber de graça dentro do festival, 3.600 de poupança de água nos banheiros, 250 quilos de material para reciclagem e mais de 400 jovens que estavam no festival com acesso gratuito assistiram e 18 agentes de equipe de recepção pública de pessoas com deficiências. Outro ponto que é muito importante que a sustentabilidade também tem impacto social, inclui impacto social e também a diversidade e a inclusão. Então, novamente, aqui olharam um pouco a inspiração. Esse é um exemplo de um festival grande, muito grande, mas realmente vamos falar depois, vão olhar que todos os festivais, de todos os tamanhos, tipos e disciplinas artísticas podem se postular à cultura circular. Esse foi somente um exemplo de um caso de sucesso que a gente tem um monte para que vocês possam se inspirar e inspirem vocês a fazer e pensar em coisas que sejam específicas e que possam implementar para os seus festivais. Então, dito tudo isso, partimos e vamos começar a falar das perguntas e respostas, porque eu sei que estão todos talvez muito ansiosos para esse momento. Realmente, a gente teve, como Maria falou, a gente teve um monte de perguntas já, que a gente recolheu via e-mail na inscrição desse webinário, e na sessão de perguntas e respostas. O que a gente fez foi reunir todas elas, agrupar e responder os principais, e dividimos as perguntas mais frequentes e vamos compartilhar já as respostas com vocês. E se vocês querem, falo novamente que vocês podem fazer outras perguntas no Q&A, mas talvez algumas delas vão ser respondidas aqui nesse momento. Então, fiquem tranquilos que vamos ter muito tempo para perguntas e já começamos a responder algumas que já chegaram. Sobre a postulação.
Então, falamos um pouco do programa, de por que é importante, mas como funciona, como é a postulação que devem ter os festivais para que possam se postular. Aqui 4 pontos para a postulação. O primeiro ponto é óbvio, mas é importante falar que é um festival artístico, não é somente um evento, deve ser um festival artístico com pelo menos uma disciplina artística. Pode ser muito multidisciplinar, mas deve ser um festival artístico. Ponto 2 é o desejo e o compromisso com a implementação de práticas sustentáveis. Por que falo desejo? Porque agora vamos falar, mas há diferença nos diferentes festivais entre o comprometimento enquanto a práticas sustentáveis. O ponto 3 é a associação com um aliado, um grupo ou uma proposta do Reino Unido. Esse é um dos eixos principais do programa. E o quarto, que as pessoas e organizações que se postulam possam ter que a atividade principal esteja relacionada com a área cultural da proposta. Então, eu vou falar um pouco mais do que é novo para as pessoas que já conhecem a cultura circular. Este ano a gente adotamos novo foco para garantir uma distribuição dos fundos aos festivais. Então, para ter uma maior oportunidade para todos os tipos, tamanhos de festivais, a gente fez uma divisão que eu vou compartilhar e explicar a cada um de vocês. Agora, este ano, temos diferentes categorias de festivais que consideram o tamanho do público do festival e bem seja presencial, online ou uma combinação das duas. Então, isso para que fique um pouco mais claro, é uma tentativa de fazer que em todos os tamanhos os festivais possam se postular nessa convocatória. E como funciona isso na prática? Então, temos 2 grupos diferentes e vou apresentar eles agora. O primeiro grupo, que vocês vão olhar nos termos e condições, é muito importante que leiam, que prestem atenção, temos os termos e condições, o documento de Q&A, muito importante que vocês possam ler e vão conseguir ver que há grupos e categorias. Então, o primeiro grupo, grupo 1, é o grupo de festivais que espera até 10.000 assistentes e solicita, então, até 12.000 libras. Esse grupo de festival é o grupo 1. O grupo 2 é o grupo de festival que espera mais de 10.000 assistentes no seu festival e vão solicitar desde 15 a 20.000 libras, também. E aqui, qual é a principal diferença nesses dois faixas de festivais, nessa divisão de festivais? O grupo número 1, talvez os festivais mais menores, novos, vão conseguir se postular desejando buscar iniciativas para melhorar suas práticas sustentáveis, mas não há para um grupo 1 um requisito específico para uma certa porcentagem dos fundos para esse tipo de atividades. Então, devemos colocar na postulação quais são as áreas de sustentabilidade que vão melhorar, mas essas também podem ser propostas que vão trabalhar com a cultura circular para implementar no futuro, porque esse é um programa de desenvolvimento de festivais culturais, um programa para que os festivais possam se tornar a longo prazo, com o tempo, festivais mais sustentáveis. Esse é o grupo número 1. Podem aproveitar a mentoria e treinamentos para aprofundar nas operações sustentáveis. Já o grupo número 2, o grupo que vai postular por outro monto maior, essas categorias devem destinar pelo menos 20% dos fundos a fundos sustentáveis, como alimentação ou energia, gestão de resíduos ou iniciativas de marketing responsável. O grupo número 2 deve se postular como uma proposta de operação sustentável
e especialmente também compartilhar um budget de pelo menos 20% que esteja comprometido à atividade sustentável. Esse é o seu novo ponto de economia circular, então deixamos muito claro para todos vocês. Ainda falando das postulações, algumas das perguntas que já a gente recolheu e já a gente já vai dar as respostas aqui, eu vou compartilhar. Então, uma pergunta: se podem realizar a postulação em nome de uma entidade pública? Essa é uma pergunta que chegou e sim, claro que sim, podem fazer. Outra pergunta é se podem as pessoas físicas, jurídicas, sem fim lucrativo, se postular nessa convocatória? Sim, também. Então, esses dois sim, podem fazer. Outra pergunta, como é a formação sobre a sustentabilidade que eu falava agora há pouco tempo? Então, esse é um curso digital com uma organização do Reino Unido que se faz online e tem 4 sessões de formação geral e depois partimos e depois começamos a fazer sessões personalizadas de mentoria. Então, começa com uma parte mais geral de sustentabilidade em festivais e depois começamos a mentoria para que os festivais tenham os cursos de apoio para desenvolver suas operações sustentáveis. Depois também é uma oportunidade muito grande de se conectar com outros festivais em América Latina e o Caribe para desenvolver uma grande rede de festivais sustentáveis de América Latina e o Caribe. Então, um monte de oportunidade nessa formação de mudança de ideias e mudança de boas práticas. Outra pergunta que foi feita é qual é a forma de apresentação dos documentos. Se vocês leem os termos e condições do documento de Q&A e também se olham um formulário, as pessoas que vão se postular, isso vai ficar muito claro, mas também vão poder ver e vão compartilhar que vocês vão compartilhar os elementos num site, um lugar único. Está muito claro quais são os documentos necessários e deve colocar no site. É muito importante que vocês notem que é claro que deve ser um site que nós podemos acessar, porque a gente teve no último ano muitas situações onde o website não está disponível para que possamos olhar. Então, esse é um critério. E podem se apresentar vários projetos. Outra pergunta é essa: se podem apresentar vários projetos? Sim, mas somente um por organização ou por pessoa vão conseguir participar no programa. Aqui, outra pergunta: se otorga o apoio a festivais novos? Essa foi uma pergunta que fizeram muitas vezes, já ampliei um pouquinho, mas sim, pode ser um festival novo, um festival pequeno que está começando. É importante que a solicitação tenha exemplos do que fizeram os antecedentes, do que fez o coletivo que apresentou o festival, os produtores do festival, para que a gente tenha um pouco do histórico dos antecedentes deste grupo. Outra pergunta: se o British Council vai fazer essa promoção aos festivais? O British Council não dá nenhuma promoção aos festivais individuais em geral, mas se é possível, vão conseguir promover essas atividades específicas de troca cultural com o Reino Unido. Isso vai mudar um pouco com a situação e com o país. Então, é importante que falem com o gestor e a gestora que vai conduzir o projeto e vai realizar o projeto com vocês. Agora, sobre os fundos, Maria. Sim, claro que sim, Giovana. Muito obrigada. Antes de passar à gestão do recurso monetário, somente eu queria lembrar a todos que essa sessão vai ficar gravada nos canais de YouTube e também podemos fazer chegar o link da gravação. Então, vocês podem ficar tranquilos nesse sentido e podemos voltar à gravação quando seja necessário. Agora sim, sobre os fundos.
em frente, Joana. Pergunta: os fundos podem ser utilizados para a difusão de atividades gerais do festival ou só aquelas relacionadas com o Reino Unido? Os fundos não cobrem o custo habitual da gestão do festival, mas sim cobrem a difusão da componente da troca cultural com o Reino Unido. Aconteceu o mesmo com os fundos. O orçamento que, se vocês enviem com a proposta, deve estar orçamentado o custo da proposta de implementação do aliado componente da contraparte do Reino Unido. De qual forma considerar o tamanho do festival para a categorização? Essa é uma pergunta muito importante, porque, baseado no que explicamos anteriormente do grupo 1 e do grupo 2, e o acesso aos fundos, a forma que leva em consideração o público do festival, não somente o público do componente, a contraparte do aliado britânico, se fosse ser um show, não é o público desse evento dentro do festival em particular, mas sim o público total do festival mesmo, e esse público pode se considerar um público presencial, online, híbrido, que é a mesma forma que a Cultura Circular está apoiando festivais presenciais, online ou híbrido. Quando se recebem os fundos, tem um tempo base de 30 dias, mas poderia levar até 90 dias úteis em receber o pagamento, dependendo do tempo que leva em entregar os requisitos. Quando os festivais são selecionados, realizam um processo onde, obviamente, devem assinar acordos, e na medida em que a gente possa receber os documentos de forma rápida, claro, estaremos prontos para fazer essa transferência de fundos de forma mais rápida. Quais são as condições de pagamento? Aqui é muito importante fazer notar que cada país tem diferentes condições. Isso é importante que vejam no documento, na precisão dos termos e condições. No entanto, a melhor forma de fazer a recepção, a troca desses fundos é através de uma transferência bancária. Deve entrar numa conta bancária e também sai da conta bancária do Conselho Britânico e da pessoa que está se postulando, mas é importante revisar esses termos e condições. Agora, sobre as ações sustentáveis, isso também é um ponto importante para esclarecer. Como podemos inserir ações de sustentabilidade de forma assertiva? Devido que somos uma aposta para a cultura e criatividade, não temos somente uma forma de inserir ações de sustentabilidade de forma assertiva, e a gente adoraria escutar novas formas que nós trazemos à conversação, e a importância de pensar numa corresponsabilidade com o meio ambiente. No entanto, através dos anos do desenvolvimento de cultura circular, a gente desenvolveu certas guias e recomendações, e uma delas é o Manual para a proposta de operações sustentáveis de festivais culturais. Aí vocês vão conseguir ver várias recomendações, vocês vão encontrar várias ideias e certos pontos, nos quais nós nos responsabilizamos para diminuir a pegada de carbono e a gente se tornar aliados de uma conversação. Enquanto ao assunto meioambiental, central, nós apoiamos festivais culturais, festivais criativos, não apoiamos festivais meioambientais. Não é necessário, poderíamos fazer, mas vamos lembrar que nosso coração está na cultura, mas nós queremos que esses festivais possam crescer e possam ter essa maior corresponsabilidade com o assunto do meio ambiente. Pode ser um festival de música, no entanto, buscamos que o componente tenha essa corresponsabilidade com o meio ambiente. A próxima. Como posso me conectar com organizações que desejam se unir ao nosso festival? É importante esclarecer isso. Nós não temos um documento central com aliados, nós não podemos fazer essas conexões
particulares entre festivais entre os dois setores da cooperação bilateral. No entanto, no documento Como Encontrar um Sócio para a Cultura Circular, vocês podem encontrar certos conselhos, links a grêmios e coordenações de artistas do Reino Unido, a certos organismos, órgãos de governo nos quais vocês podem começar a encontrar uma maior informação sobre com quem vocês podem trabalhar. E a forma que nós impulsionamos é tão simples como enviar um e-mail nas redes sociais para convidar os seus sócios, essa contraparte, para fazer parte da proposta. Mas é importante falar que não fazemos essas conexões. Essas conexões devem ser previamente coordenadas e feitas pela proposta. Agora vamos falar sobre a nacionalidade britânica, que também estão perguntando. É necessário que as contrapartes tenham uma nacionalidade britânica? Não é necessário, não. Vamos revisar as nacionalidades britânicas. No entanto, é muito importante que o objetivo central é ter uma cooperação e colaboração bilateral e binacional. Então, é importante que a proposta possa trazer esse valor aos setores, aos dois setores, possa trazer esse valor aos dois setores. Dessa forma, devem ser profissionais ativos nos setores e, portanto, fazer que possa haver essa cooperação. Sobre os resultados. Perguntaram que como aparecem esses resultados, em qual tipo de relatórios, esse tipo de relatórios. Vocês não devem se preocupar, porque quando vocês sejam selecionados, o British Council vai fazer chegar uma matriz, uma espécie de relatório que consta de uns indicadores de cumprimento, onde vocês vão poder falar do monte de pessoas que assistiram também, outros indicadores de forma qualitativa, e como foi a experiência, como podemos continuar melhorando no futuro. Essas são as perguntas que nós temos. Ainda temos tempo para abrir perguntas que chegaram através dos canais que temos agora. E eu quero lembrar o e-mail. O e-mail circularculture@britishcouncil.org, onde vamos receber e vamos dar as respostas às suas perguntas, inquietações, e temos o lugar da convocatórias em 3 idiomas, onde vocês também vão conseguir encontrar os links no chat, onde são esses documentos também traduzidos nos 3 idiomas que operamos, que trabalhamos em nossas regiões. Lembrem que essa sessão vai ficar gravada e podemos olhar qualquer dúvida que vocês tenham. Perfeito, então já podemos deixar de compartilhar a tela e vamos olhar algumas das perguntas que estão chegando. Perfeito, Maria. Bem, acho que há um monte de perguntas aqui em Q&A, mas no chat, antes de responder as perguntas frequentes, o que eu estou vendo aqui, acho que um monte que já a gente respondeu. Mas eu vou aproveitar este momento para responder uma pergunta em português, se vocês acham que está bem. Umas 2 ou 3 perguntas em português. Mas também são perguntas interessantes para todos. Então, uma pergunta que estou vendo aqui, que está em português, mas eu vou fazer em espanhol. Eu sou Renata. Renato fez uma pergunta se os festivais podem se realizar somente com esse fundo ou com recursos de outras fontes, de outras organizações, outros editais, postulações. Então, a resposta não é necessário que seja somente cultura circular ou British Council. Podem sim ter uma composição de fundos, o financiamento, não tem problema. Então, a resposta é sim, pode ter uma composição de financiamentos, tá bem? Muito bem.
Há uma Una pregunta que pergunta sí que es se é posible possível se preguntarse con apresentar com o respecto al mesmo proyecto del año projeto do ano pasado. passado? Sí, Sim, nosotros o lo que que nós buscamos también buscamos es dar dar posibilidad, digamos, por ejemplo, sustentabilidade de larga vida y enquanto a larga longa validez vida a a esses estos festivales. festivais, Sin mas embargo, sí sim buscamos buscamos que que a la propuesta proposta no sea não exactamente seja igual y que exatamente a pueda mesma, sumar igual, y e pueda seguir possa añadiendo somar e valor adicionar valor sobre sobre la a proposta programación anterior. regular, ¿no? Então, Esto isso también nos também nos permite ver el permite ver o crecimiento crescimento do regional festival e, y como como les já había comentado comentamos antes, disse este es un anteriormente, programa esse é um programa prioritario para el British prioritário Council, para o el cual British seguimos Council e queremos queremos seguir continuar impulsando impulsionando a largo plazo, no mediano prazo. por lo que nos Nos interesa interessa mucho muito también também ver ver los as cambios que se mudanças están que estão, necesitando en cambiar ese mudar esse paradigma paradigma de de uma la gestión gestão con una lente, digamos, una lente de com uma lente de corresponsabilidad social. responsabilidade meioambiental. Eh, Eu vou responder outra pergunta, uma pergunta se o orçamento apresentado deve ser somente o orçamento total do festival. A resposta é que não deve enviar o orçamento do festival todo. Então, devemos ter o orçamento de cultura circular, que é um orçamento que muda se está no grupo um ou no grupo 2. Se está no grupo um, o orçamento todo vai ser em torno da colaboração artística com o artista do Reino Unido. Então, esse é o grupo um. O grupo 2 deve apresentar um orçamento da colaboração artística com o Reino Unido e também 20% das operações sustentáveis. Obrigada. Temos uma pergunta desde a Argentina que dice que que diz le que gustaría gostaria saber de si hay un saber se é número o mínimo de número mínimo de participantes del participantes do festival para festival para poder poder postular el subsidio. postular No o tenemos un subsídio. número Não mínimo, las temos um categorías número están, mínimo, as categorias digamos, en las estão na categorías de A categoria y A, B, T. pero Uma sin proposta, embargo nós queremos que queremos sea que seja a mucho más proposta que nos lleno, ajude que sea a todo un movimiento ter más um grande. maior Y movimento. no lo vemos Não en mínimo vemos o em en años de mínimo trayectoria, sino áreas en la de transferencia y trajetória, el mas valor que sim estamos um valor añadiendo que a la estão propuesta. trazendo a Y por proposta. otro Por outra lado, parte, perguntar preguntaban que qué tipo tipo de de cuenta bancaria conta necesitamos para devem ter este para essa evento. transferência Es de fundos. É importante pensar importante que seja específicamente especificamente en los requisitos por país, porque dependendo de nosotros cada país, trabajamos porque con nós legislación nacional, trabalhamos entonces es importante que cada com contexto sea os visto locais, então é desde las importante que seja particularidades visto de cada uno de los desde países. as particularidades de cada um dos países. Giovanna, ¿tienes Giovana, otra você por tem outra ahí? pergunta? Me da É um muchísimo gusto ver prazer todas ver estas que há conexiones en muitas el chat, pessoas no todo va muy chat que rápido. estão Y esto es algo que nos encantaría participando muito. É continuar algo que fomentando, que gostaríamos sea una de red, ¿no? comentar, Que que é podamos seguir importante buscando que possamos fortalecernos continuar desde nuestras capacidades fortalecendo y desde desde nossas capacidades e nossas nuestras missões como misiones como agentes agentes culturales. culturais. Uma pergunta muito interessante, Maria, de Otávio, se a questão do seguro contra acidentes para o caso mexicano tem alguma sugerência? Se você quer responder e falar um pouco da importância. Así es. Sim, uma Una de das las políticas políticas mais más importantes que importantes tem que o tiene el British British Council Council es su é a política de política de bienestar y bem-estar, lo o que que llamamos el chamamos safeguarding policy. Entonces, para nosotros es importante que policy. Então, é los importante que os asistentes o cualquier assistentes ou actividad qualquer que tengamos atividade siempre sempre sean, estemos en estejamos condiciones em de condições seguridad. de Entonces, segurança. sí Então, se pedimos y pedimos venimos a novamente, las trabalhamos com instituciones locales para legislações ver el tipo de seguro, pero sí locais, es importante mas é importante pensar en pensar estas nessas condiciones de condições safeguarding y com a lei de de proteção aos protección a los usuários e os usuarios y a los participantes, participantes para para que o que realmente el festival bienestar sea possa cuidado en mayor medida, ¿no? ter Nos preguntan qué se essa haría para cobertura. festivales que utilizan el cine como Fala, herramienta de que transformación social y utilizar en o temas de cine cambio como climático, pero por supuesto, mudança ¿no? Un caso climática. así sería, Sim, um caso assim digamos, como seria uma una triple palomita triple en el pomia sentido no de que sentido que no não solo es la somente o razón de motivo ser de del ser do festival festival digamos, uma una forma forma de de arte arte en em sí si misma, mesma, mas sino que também también las os que causas que queremos nós queremos explorar, que puede explorar ser el podem ser mensaje es un a mensaje de mensagem, seja transformación uma y de mensagem de corresponsabilidad, transformação e pero también buscamos que corresponsabilidade, las mas também operaciones buscamos que dan ese mensaje se que vuelvan as bastante operações que dão essa sustentables. Entonces mensagem nos sejam gustaría recibir sustentáveis. Então, su adoraríamos respuesta. receber essa proposta. Perfeito, Maria. Uma pergunta que eu vejo que também é importante é se o aliado do Reino Unido deve estar já no momento de da postulação, podemos fazer essa gestão posterior. Sim, devem comprovar que há uma colaboração assinada com o aliado
um artista, uma organização do Reino Unido. Então, quando você vai olhar para essa postulação, vocês devem olhar que deve haver uma comprovação de ser uma comprovação dessa colaboração com o aliado do Reino Unido. Então, sim, deve estar no momento da postulação uma confirmação da colaboração. Perfeito, muito obrigada. Falamos muito da contraparte do Reino Unido, que, como já a gente falou, nós não fazemos essas alianças, mas também não necessariamente deve ter uma nacionalidade, mas pode ser do setor para essas colaborações. Se você quer falar, eu vi algumas perguntas sobre o que é um festival para nós, de quantos dias deveria ser esse festival para poder ir nessa postulação. Não temos critérios tão específicos em matéria de dias. Há festivais que duram um dia, há festivais de mais longo. Nós queremos ser flexíveis e novamente apostar por esse valor, que seja uma experiência que possa trazer alguma transformação. Se é um festival que é somente um festival de um dia, nós adoraríamos receber a proposta. E também, se o componente artístico, o componente de colaboração do Reino Unido só é a duração de uma sessão, também queremos que o importante é que possa criar uma mudança, possa trazer uma mudança, trazer uma nova inspiração. Perfeito, Maria. Paula pergunta, Alejandra pergunta se poderíamos compartilhar todos os tipos de categorização do grupo 1, do grupo 2. Tudo isso está muito mais claro nos termos e condições e também temos um documento de Q&A com as perguntas frequentes e também vamos compartilhar essa apresentação em espanhol, inglês e português nos sites correspondentes. Então, lá tem um monte de informação que vão ficar muito mais claro quando vocês leiam os documentos. Pergunta se podem participar. Se devem ser promotores, não é necessário ser promotores, pode ser um venue, uma pessoa física, pode ser uma casa de cultura, pode ser uma entidade de governo. Novamente, é importante chegar e pensar em qual é a transcendência da proposta e o valor da proposta. Assim que, bem-vindos também, venues que estão se coordenando para fazer esse lançamento. Perguntou sobre festivais de gastronomia. Acho que não é só uma categoria, mas nós gostaríamos muito de abrir essas possibilidades de também encontrar um lugar para novas manifestações artísticas dentro das categorias. Não quer dizer que a categoria não seja uma manifestação artística de nenhuma forma, mas simplesmente no exercício de categorização não temos essas categorias, mas enquanto a gente receba essa demanda, também podemos oferecer e podemos dar as boas-vindas a essas novas categorias. Bem, eu quero aproveitar esse momento para falar novamente do e-mail para que as pessoas possam fazer perguntas, porque acho que ficou um monte de perguntas aqui. Temos 10 minutinhos para fechar, para terminar com essa sessão. Então, se vocês podem colocar aqui, Martim e Vale, no chat. Porque aí também o site, o e-mail, porque aí vocês podem circular culture@britishcouncil.org. Ou uma pergunta em caso de ser aprovado e selecionado, British Council que esteja dentro dos patrocinadores, e seja reconhecido, sim, nós vamos fazer chegar os logotipos que vocês foram selecionados e certos lineamentos que existem, tendo recebido os fundos, tem uma carta de compromisso para poder realizar essa troca, esse intercâmbio, poder reconhecer a cultura circular com o apoio. Bem, Marisa pergunta se podem fazer um festival entre dois países, estou falando de um festival binacional.
É uma pergunta interessante, como podemos voltar e se fazem chegar um e-mail fazendo essa pergunta, podemos dar uma melhor resposta, mas claro que sim, a gente estaria interessado em adicionar esse valor na rede latino-americana, então acho que é uma proposta, vale. Perfeito. Há duas perguntas. O aliado britânico pode ser um artista independente? Claro que sim, pode ser um artista independente. Se o festival espera contar com aliados internacionais de países diferentes ao Reino Unido, posso cobrir o custo de deslocamento com os recursos dessa convocatória? O orçamento que vocês façam chegar deve ser especificamente para componentes de cultura circular, que é esse troca bilateral entre os aliados do país e os aliados do Reino Unido. Então, nós cobrimos o custo para a colaboração com o Reino Unido, especificamente. As perguntas continuam chegando e a tela vai mudando. Então, uma pergunta que eu acho que é um monte aqui, Maria, é se podem se apresentar pessoas físicas, uma pessoa e não uma organização. Claro que sim, pode se apresentar pessoas físicas sempre que sejam capazes de emitir essas notas fiscal, mas isso muda de um país ao outro, de uma legislação a outra, então é importante revisar esse documento e os termos e condições. Perguntas sobre o link, o manual de sustentabilidade dos festivais. Eu vou pedir aos meus colegas que coloquem o link do manual de práticas sustentáveis nos festivais, no chat, e aí lembramos e no momento que termine, as pessoas que estão nesse webinário, a gente vai fazer chegar o lembrete. Estamos chegando no final dessa sessão e temos muitas perguntas e também estamos fazendo uma atualização do documento de perguntas e respostas. Então, não sei, Giovana, se você quer responder umas perguntas finais e vamos avisar quando todas essas perguntas estejam e possamos atualizar os documentos que nós temos. Perfeito, Maria. Outra sobre onde pode estar o aliado do Reino Unido, pode estar evidenciado no país do projeto do festival, pode ser um aliado do Reino Unido, mas que mora no país do festival. Chave aqui é que deve adicionar valor aos setores dos dois países. Então, estamos falando, por exemplo, de um artista britânico que mora na Colômbia, já estaremos beneficiando o setor da Colômbia através da economia circular e não necessariamente uma troca do Reino Unido. Mas isso nós vemos na deliberação, que a deliberação tem um juiz internacional também, que fazem parte da nossa equipe do Reino Unido, e são fatores que vamos ver. É mais importante que possamos começar com essa troca com esses setores e não somente cumprir com o que chegou como assuntos de nacionalidade. Para nós não é necessário cumprir com isso, mas é importante ter essa troca bilateral entre os países e o Reino Unido, por isso é importante que possamos falar dos setores contemporâneos. Perfeito, Maria. Acho que é isso, acho que temos aqui uma oportunidade de reunir novamente as perguntas que chegam, que são novas. Sei que é um monte de perguntas que temos aqui no Q&A, já a gente respondeu, porque a gente fez antes dessas perguntas e respostas, então depois vamos continuar respondendo. Eu queria deixar claro a todos e todas que vamos ficar aqui disponíveis que no final dessa convocatória para responder qualquer tipo de questões que vocês tenham, então, circularculture@britishcouncil.org é muito importante para que vocês saibam que podem fazer outras perguntas, mas fica claro que as perguntas que já fizeram aqui não precisam fazer novamente, porque nós temos elas já. Então, o que vamos fazer é agrupar, deixar elas no documento de Q&A, que já está no site,
Então, deixar claro também que temos 3 sites, um em cada idioma, em português, outro em espanhol, em inglês, e vão se postular no idioma de vocês, a sua preferência. Então, quando vocês olhem os documentos, isso é muito importante também no idioma que vocês falem. Então, vocês podem fazer em inglês, em espanhol, os que falam em português vão fazer em espanhol, se vão falar em espanhol, vão fazer em espanhol, e se falam em inglês, vocês buscam em inglês. Isso vai ficar mais claro também, todas as respostas, e depois, quando a gente olhe o formato de Q&A. Bem, perfeito, Giovana. Com isso, não fica mais que agradecer a cada um de vocês por fazer parte dessa aposta transformadora, onde estamos buscando fechar as brechas que existiam no setor cultural e a luta para combater essa mudança climática que nos afeta a todos nós e buscamos nesse momento que a cultura circular faça parte da solução e não seja parte do problema. Agradecemos muito tempo e interesse. Esperamos que a gente possa se encontrar no festival e continuar construindo comunidade com todas e com todos vocês. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada a todas e todos. E que somente lembrando que a convocatória fica aberta até o dia 31 de maio. Então, agora é o momento de buscar o aliado do Reino Unido e fazer as propostas de ações sustentáveis. Estamos muito ansiosos e ansiosas para receber as propostas de todos. Muito obrigada por essa tarde, por essa reunião, por esse momento e até breve.